Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos começar hoje uma série de 7 domingos, baseado na palavra que nós já pregamos domingo passado. E essa série a gente vai chamá-la de Do Caos ao Propósito. Amém? Vamos lá. Gênesis 1, versículo 1. Se você não achar Gênesis 1, a coisa está muito feia para o teu lado. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava como? Diga, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e viu Deus que a luz era, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém? Você pode levantar a mão e abençoar a minha vida, por favor? Mas faz uma oração aí, para que o Senhor cubra esse ambiente, cubra a minha vida. Senhor, muito obrigado. Eu preciso compartilhar a Tua palavra, e não tem como compartilhá-la sem o Teu Espírito, sem o Teu poder. Eu peço agora que o Senhor derrame óleo nesse ambiente, derrama a Tua glória nesse ambiente, Senhor. Ah, Jesus, nós não somos nada sem Tua presença. Como eu amo a Tua presença, Jesus. Eu sei que o Senhor quer falar com cada um aqui nessa manhã. Tu nos conheces pelo nome, então fala com cada filho Teu que está aqui. E usa a minha vida segundo a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, enquanto eu estiver pregando, você fica em espírito orando pela minha vida. Amém? Como muitos sabem aqui, eu estou com um pequeno pólipo, é um calo na minha corda vocal. Já faz 30 anos pregando também, né? Então eu estou com um calo e eu estou com uma cirurgia marcada para o dia 13 de abril. Eu creio que até o dia da cirurgia ele pode desaparecer. Eu estou orando por isso. Chega lá e o médico fala assim: rapaz, não tem mais nada, está tudo certo, vai para a tua casa. Mas eu estou em paz. A questão é que eu tenho que falar bem na manha. Então, se vocês perceberem que eu estou muito pregador e empolgado, você discretamente olha para mim e faz assim, ó. Menos. Então, eu vou ter que ir pregando e conversando com vocês na manhã. Mas a obra é do Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo não vem na manhã, ele vem com poder e glória. É isso que eu estou crendo nessa manhã. Amém, gente? Então vamos lá. Voltando ao assunto que nós começamos domingo passado, sobre um Deus de processos. Deus poderia ter criado tudo de uma vez e poderia ter criado tudo em um dia só, porque para Deus não tem limite. Deus não precisava parar no primeiro dia porque Ele estava sem força ou Ele não tinha poder para continuar. Deus, Ele simplesmente divide a criação em etapas. Então tem o primeiro dia, uma etapa. O segundo dia, outra etapa. E assim por diante. Então isso vai nos mostrando um pouco do caráter de Deus, o jeito de Deus. Por que isso é importante?
Porque senão, cada um de nós vamos construindo um Deus na nossa cabeça de acordo com as nossas imagens, de acordo com o que a gente quer acreditar. E é normal isso. As pessoas elas vão criando um perfil de Deus e não se atentam ao que está escrito sobre ele. Deus não é o que a gente imagina. Deus é aquilo que está revelado na palavra. E a palavra de Deus, ela não tem confusão. Ela não tem sombra de variação, como Tiago diz. A Bíblia diz o que ela está dizendo. E o que a Bíblia está dizendo é a verdade sobre Deus. Amém? Então nós vamos entender aqui, no que a gente vai estudar nesses dias, que uma das coisas importantes do caráter de Deus é que Deus é um Deus de processos. Ele é um Deus de etapas. Ele é um Deus de construção. Então eu queria que você virasse para quem está do teu lado e fale para essa pessoa: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu sou uma obra em construção. Amém? Por que você está desanimado com você e com a pessoa que está do teu lado, sendo que a obra ainda não acabou? Ah, mas eu não aguento mais. Espera aí, não aguenta o quê? Você não aguenta a fase que você está. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é essa fase. Você está passando por essa fase. Amém? Esse ano nós completamos 28 anos de casado. 28 anos. Gente, não tem nada a ver com o início do meu casamento, mas nada a ver. Às vezes eu olho para trás e eu não me reconheço. Eu falo, meu Deus, será que eu era mesmo aquela pessoa? Por quê? Eu estou muito distante do Christian do começo do casamento, mas muito distante. 28 anos se passaram. Agora, o que aconteceu nesses 28 anos? Aconteceu que eu vivi fases com Deus. A vida, ela não é linear. A vida, ela tem fases. Então veja, Deus não cria tudo de uma vez. Ele divide a criação em 7 etapas. Cada etapa uma fase, cada fase um propósito. Deus está fazendo algo nessa fase. Quando que a gente se perde disso? Nós nos perdemos por não entender. O que será que Deus está fazendo na minha vida agora? É isso que importa. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que você está vendo, não importa as crises que o mundo está vivendo, o que mais importa, sabe o que é, gente? O que Deus está fazendo na minha vida agora. Qual é a fase de Deus para a minha vida? Você pode não se aperceber disso? Aí o que acontece? Nós vivemos uma vida confusa. É igual quando você ia para a escola, mas não queria estudar. Alguém já teve a experiência aqui de repetir de ano? Quem já passou por isso? Tem gente que abaixou a mão. Eu repeti a 7ª série, porque eu não queria estudar. Simplesmente isso. Não quis estudar. Comecei a cabular a aula, dizia que ia para a escola, não ia para a escola. E repeti. Aí aconteceu o quê?
tive que fazer tudo de novo. Um ano de ensino que não serviu para nada. O que pode acontecer com a gente? Deus nos coloca numa fase de ensino, mas nós decidimos repetir de ano. Eu não quis aprender o que Deus estava me ensinando. Então o que acontece? Essa fase da nossa vida se torna um desperdício. Porque eu não quero entender o que Deus está fazendo, eu não quero absorver nada. Eu posso estar revoltado, magoado, chateado, desanimado. Eu me nego para essa fase. Eu entro em estado de negação. E aí nós perdemos a riqueza do momento. E esse momento da tua vida é o momento mais precioso, sabe por quê? É o único momento que você tem. O passado já foi, o presente ainda não veio, o futuro não veio. Nós temos o agora de Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dar. O agora de Deus tem um presente para a tua vida. Amém? Você já viu que o agora chama presente? Quem gosta de presente? Quem gosta de presente? Então, irmão, pega o teu presente, agora. Diga, o meu agora é um presente. Não, tem gente que falou, não, eu solto, não quero. Sabe por quê? Você não está gostando do teu agora. É compreensível. Talvez o teu agora está muito amargo. Você não está se entendendo. Tua vida não está encaixada. Você não está onde você gostaria. E você já percebeu que a maioria das pessoas estão insatisfeitas com elas mesmas e com a vida dela? Como é que você está? Podia estar melhor. Sim ou não? Toda vez que você pergunta para a pessoa, como é que você está? Poucas pessoas estão numa plenitude de satisfação. Tem um texto na Bíblia muito interessante, que é uma mulher que o filho dela tinha morrido, a mulher sunamita. E ela pega o filho dela, leva lá na casa do profeta, o profeta Eliseu, põe o filho dela na cama do profeta e vai atrás do profeta. E no meio do caminho ela encontra o auxiliar do profeta e ele pergunta para ela assim, está acontecendo alguma coisa com a senhora? Estou vendo aí, a senhora está meio esbaforida. Ela responde para ele assim, vai tudo bem. Na verdade, sabe o que ela falou para ele? Ela falou shalom. Shalom. Shalom significa tudo perfeito, tudo no lugar, tudo em ordem. Então uma pessoa, quando ela cumprimenta a outra, shalom, ela está dizendo o quê? Está tudo no lugar, está tudo perfeito. Gente, como é que uma pessoa que o filho está morto, ela diz, está tudo perfeito? É uma pessoa que ela entende que a vida dela não está largada. A vida dela está nas mãos de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que eu esteja em um momento difícil, esse momento está dentro da obra que Deus está fazendo na minha vida. E Filipenses 1,6 vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para completar a obra. Eu não sei que fase você está vivendo, eu só quero te dizer uma coisa, Deus está no controle da tua vida. Você pode agradecer a Deus por isso?
Então abraça o teu presente agora. Deus está me dando um presente, eu abraço. Abraça o teu agora. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Voltando para o texto. Vamos entender a primeira parte do processo. O texto começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Gente, a terra já estava criada, já existia. Mas a terra era o quê? Como ela era? Sem forma e vazia. Então ouça isso. A terra já existia, mas ela estava como? Sem forma e vazia. Ou seja, ela não estava cumprindo o seu propósito. Já existia, mas não estava cumprindo o propósito. E assim são muitas áreas da nossa vida. A área, ela existe, mas não funciona. Pensa comigo agora. O que na tua vida existe, mas não está funcionando? Está viva, está lá, mas está sem forma e vazia. Não está cumprindo o propósito ainda. A minha casa existe, mas ela pode estar de que jeito? Sem forma. O que está sem forma está deformado. Ainda não está cumprindo o propósito. Talvez você ainda não entendeu, por exemplo, o teu propósito na área profissional. Qual a sua missão nessa área? Então, às vezes, você até tem um trabalho, mas quando você olha para o teu trabalho, nem você está entendendo o teu trabalho. Por quê? Porque ele está sem forma e vazio. Ele não está preenchido pelo propósito de Deus. Por isso que tem pessoas que elas estão toda hora inquietas. Meu Deus, mas eu venho para cá, dá errado. Aí eu vou para outro lugar, também não entendo. As pessoas, elas ficam buscando um lugar de satisfação e elas não encontram. Por quê? Porque existe, mas ainda não está cumprindo o propósito. Você só vai encontrar plenitude no propósito de Deus. Gente, assim, eu tenho algumas coisas na minha vida que quando eu executo, me dá aquela sensação, estou fazendo o que eu nasci para fazer. Uma delas é isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu conversava com a Selma essa semana. E a gente está falando sobre pregar, né? E para mim, esses dias, pregar está sendo mais limitado. E se eu tiver que fazer a cirurgia, irmãos, eu vou ter que ficar 2 meses sem pregar. Deus me livre. 2 meses. Então, para mim, já imagina como é que fica a minha cabeça. Mas aí eu falei para a Selma, mas Selma, o meu negócio é que eu não gosto de, não é pregar, eu gosto de ensinar. A minha alegria é ensinar. Eu sei que eu nasci, estou fazendo o que eu nasci para fazer. Ser pai para mim, querida, é igual colocar peixe na água. Eu sei que eu nasci para ser pai. É o meu lugar na terra. Nasci para ser vô. Já está chegando 2 netos agora que eu não vejo a hora de ver a carinha deles. Ou seja, você começa a entender que a tua vida tem um propósito. Então, a sua vida não fica sem forma e vazia. Ela está preenchida pelo plano de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus, esse será o tempo que nenhuma área da tua vida vai ficar sem forma e vazia. Amém? Diga comigo, todas as áreas da minha vida
serão preenchidas pelo propósito de Deus. Então, esses 7 domingos que nós vamos ter agora, qual o propósito desses 7 domingos? Nós vamos sair do caos. O que é o caos? Sem forma e vazia. E nós vamos crescer para viver o quê? O propósito de Deus em todas as áreas. Amém? Ouça o que eu estou te falando. Esse vai ser o tempo que o Espírito Santo vai te dar respostas que você está buscando a tua vida inteira. Amém? Eu quero declarar que você não vai ter nenhum tipo de insatisfação no teu coração. Você vai ter uma plenitude de alegria em nome de Jesus. Amém? E como é que nós vamos sair do caos para o propósito? É o primeiro dia hoje. Gênesis 1, versículo 3. Vamos ver aqui. Alguém leia, por favor. Disse Deus. Amém. A terra sem forma e vazia. Caos. A primeira coisa que Deus faz, qual é? Qual foi a primeira coisa que Deus criou para a terra, sem forma e vazia? Luz. Primeira coisa. Porque diz que haviam trevas, havia escuridão. Então a primeira coisa que Deus faz é luz. Agora abra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Lê comigo. De novo lhes falava Jesus dizendo: vamos ler todo mundo junto, bem alto? De novo lhes falava Jesus dizendo que? Amém. A resposta de Deus para o caos na nossa vida é a luz de Jesus. Ou seja, o que vai iluminar cada área da tua vida, o que vai tirar a tua vida do caos, a área mais difícil da tua vida, não é esforço humano. Se fosse esforço humano, a gente já teria resolvido. Sim ou não? Quem já se esforçou muito por uma coisa, a ponto de você desistir? Tem uma irmã ali que não está se sentindo bem. Vamos orar por ela? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Papai, nós estamos num ambiente de saúde. Todo mal-estar, toda queda de pressão, nós repreendemos em nome de Jesus. E tudo que é espiritual também para tirar a paz, nós quebramos no nome de Jesus. Declaramos a tua filhinha agora curada, sarada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Leva ela, por favor, para ajudá-la, para medir a pressão dela. Ajuda eles, por favor. Se tiver algum enfermeiro também que possa nos ajudar. Leva na cadeira, leva na cadeira. Os dois irmãos, levanta a cadeira com ela. Isso, isso. É um mal-estar. Amém? Então vamos lá. Se a nossa vida fosse preenchida, resolvida por esforço humano, nós já teríamos resolvido tudo. Quem já tentou aqui, os casados que estão aqui,
Quem já tentou melhorar o casamento e piorou? Não, por favor, se manifeste. Os maridos que estão aqui, quem já disse, eu não entendo essa mulher? Agora deixa eu ajudar as mulheres. As mulheres aqui, quem já pensou o seguinte: eu não entendo esse homem de jeito nenhum. Todo mundo, gente. Todo mundo, sabe por quê? Ninguém muda ninguém. Você nunca vai mudar no esforço humano. Por quê? Um casamento, ele está sem forma e vazio. Não está preenchido ainda pelo propósito. Por isso que às vezes a gente fica frustrado, porque nós achamos que o esforço humano vai dar uma solução para a nossa vida. Aí a gente vai atrás de um curso, vai atrás de um guru, vai atrás de uma solução e não resolve. Porque a solução, ela é espiritual. A solução é quando Deus se manifesta e Ele traz a luz. Por quê? Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Por que a primeira manifestação de Deus foi luz? Por que a luz é tão importante? Olha isso. Qualquer área da nossa vida, se não tiver luz primeiro, não vai ter solução. E eu vou falar algumas coisas aqui por quê? Primeiro, a luz, ela revela. A luz expõe tudo. Tem uma parábola na Bíblia que é a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda. E diz que a mulher perdeu a moeda dentro de casa. E aí Jesus falou: qual é a mulher que perdendo uma dracma em casa, não vai acender uma lâmpada e não vai procurar na casa inteira? Mas o que precisa para achar a dracma? Precisa de luz. Ouça isso. Nenhuma área difícil da sua vida, familiar, profissional, filho, sentimental, nenhuma dessas áreas será plenamente preenchida sem que Deus primeiro traga luz. Então hoje é um dia de clamor nessa igreja. Qual é o clamor que nós temos que pedir hoje? Senhor, derrama a luz na minha vida. Você pode levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, derrama a luz na minha vida. Amém? O que as trevas elas fazem? As trevas ela esconde. E nós vivemos numa geração de trevas. Isaías capítulo 60 diz assim: levanta-te e brilha, porque as trevas já estão cobrindo a terra. Qual que é o problema das trevas espirituais? Treva é uma condição espiritual onde você fica cego para as coisas espirituais. Então as coisas, elas estão na tua cara, mas você não vê. Tem um texto muito importante, que está lá em Êxodo capítulo 10, que fala de uma das pragas do Egito. Uma das pragas que Deus mandou no Egito, sabe qual foi? A praga das trevas. Só que a palavra diz que as trevas eram tão densas, tão forte, que dava para apalpar a treva. Está escrito lá, apalpar. Gente, imagine tanta escuridão que dava para pegar a escuridão. Foi essa maldição que caiu no Egito. Espiritualmente,
nós estamos vivendo a mesma coisa na terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você não está apalpando alguma treva e não está vendo? E você está acostumado com ela? Será que nós não estamos acostumados a não enxergar as coisas? As coisas estão acontecendo e a gente não está vendo. O inimigo está agindo e nós não estamos vendo. Uma geração de pessoas cegas, que passam anos da sua vida perdidos. Gente, quando eu tive um encontro com Jesus, aos 20 anos de idade, eu me plantei dentro da igreja. Mas eu não me plantei dentro da igreja porque eu tinha virado evangélico. Tem muito evangélico, gente, que não conhece Jesus. Ele está buscando uma ideologia, ele está buscando uma religião. Mas ele não conheceu Jesus. Por que que eu vinha todo dia para a igreja? Porque era o único lugar que podia me ensinar alguma coisa sobre Jesus. Porque Jesus, Ele colocou uma luz tão forte na minha vida, que eu comecei a ver tudo que estava errado na minha vida. Tudo. Porque a luz faz o quê? A luz expõe. A luz revela. Então a primeira coisa importante que eu quero deixar para você, é que o Senhor quer trazer um tempo de revelação para você. Como é que isso funciona? Põe para mim aqui, Deuteronômio 8, versículo 2. Olha só. Não, põe um 2, o 2. O versículo anterior, o 2. Isso. Aí você volta mais um e põe um. Vamos lá. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos. Deus guiou para fazer o quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava o quê? Se guardarias os meus mandamentos. 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Eu amo esse texto. O texto está dizendo assim: Deus colocou o povo dele no deserto. Por que que ele fez isso? E diz assim: ele te humilhou e te provou, para saber o que estava no teu coração. Esse deserto foi uma luz de Deus, para quê? Mas Deus não conhece nosso coração? Deus conhece o nosso coração. O problema é que eu não conheço o meu coração. Você não conhece o teu coração. Aí Deus tem que fazer o quê? Pôr luz. E Deus põe luz para quê? Para que cada um de nós aqui possamos enxergar a verdade. E o que é a verdade? A verdade é o que está no nosso coração. Por que que eu estou passando por essa luta financeira? Você não está numa luta financeira. Deus só está pondo luz na tua vida para te mostrar o que tem no teu coração. Entendeu? E enquanto você não entender que Deus está te mostrando que está errado, a situação não muda. Deus está querendo te mostrar que você só tem alegria quando tem dinheiro, que você fica mal-humorado quando está sem dinheiro,
Então Deus está te mostrando onde é que está teu coração. É luz. A luz revela a nossa escuridão. A luz, ela mostra o que está errado em nós. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Imagine que hoje você entra num emprego novo. E esse emprego, né, a minha filha, a Bel, ela trabalha numa empresa, e ela estava me contando essa semana que a galera que trabalha lá tem um padrão aquisitivo muito alto. Só que essa galera é do mesmo nível dela de profissional. Só que ela tem um nível social e eles têm um outro nível social. Por que Deus nos coloca nesses lugares muitas vezes? Deus nos coloca nesses lugares para revelar o nosso coração. Às vezes, quando você chega perto de gente que tem muito dinheiro, como é que você se sente? Ai, se eu tivesse estudado. Ai, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Deus está revelando o quê? Deus está revelando as tuas emoções que não estão tratadas. Então, quem é você quando você é colocado num ambiente diferente? Eu tratei um caso há uns anos atrás, de uma irmã que saiu da igreja. E aí ela parou de vir à igreja e eu fiquei preocupado. Falei, irmã, o que aconteceu? Ela não queria falar. Aí eu falei, irmão, o que aconteceu? Ela disse assim, eu não frequento mais a igreja porque os irmãos da igreja são racistas. Aquilo me foi um impacto para eu falei, irmã, essa eu nunca tinha ouvido. Os irmãos são racistas? Aí ela foi me explicar, ela falou, por quê? Tinha um líder da igreja que estava varrendo a igreja. Tinha 10 pessoas ao meu lado. Ele veio e deu a vassoura para mim, que sou negra. Foi isso. Foi isso. Eu sei que para algumas pessoas aqui parece engraçado. Mas aquilo despertou tanta coisa ruim nela. Tanto sentimento. Eu sei, para mim é um absurdo. Mas para ela não foi. Para ela foi um ato de racismo. E eu tentei de todas as formas convencê-la, irmã, então nos perdoe, pedindo perdão de coisa que não existe, mas para tentar trazê-la de volta, não teve jeito. Ela ficou com aquilo na cabeça. Foi um ato racista e ponto final. Sendo que, na verdade, o que acontece? Deus, Ele quer pôr luz. O racismo existe? Existe. Mas o racismo, ele faz parte da luz ou das trevas? De onde, gente? Das trevas. É uma ação do inferno, nojenta. Do inferno. Até Jesus voltar vai ter racismo na terra. Agora, Deus vai nos isolar disso? Deus, ele vai fazer o quê? Filho, o que estão fazendo lá fora vai continuar. Eu estou preocupado com o que está acontecendo aqui dentro de você. A luz. Então, a luz de Deus, ela vem para fazer o quê? Ela expõe a nossa rejeição. Por exemplo, tem pessoas que entram no ministério. Você não pode falar não para ela.
Já teve gente, por exemplo, que deixa de frequentar a igreja, por quê? Porque o microfone dela está mais baixo que do outro. Adorador. Mas na hora que ele está adorando, as trevas que ainda estão aqui, está dizendo o que para ela? Está vendo o que fazem com você? Está vendo como você é tratado? É assim na tua empresa. Se o chefe chama aquela pessoa e não chama você, as trevas começam a dizer o quê? Estão te rejeitando. É porque você não é bonito. É porque você não é assim, não é assado. Trevas, gente. E sabe onde é que estão as trevas? Dentro da gente. Até o dia que Deus faz o quê? Haja luz. Então Deus não cura o povo num paraíso. Deus leva o homem para onde? Para o deserto. E não diz aqui que Deus foi carinhoso e diz: meu filhinho, tem trevas na tua vida. Sabe o que diz? Ele te humilhou e te provou. Por quê? Como é que você vai saber que tem trevas dentro de você? Você só sabe no dia que você é atacado. Falei alto, né? Você só sabe no dia que você é atacado. Aquele dia que o teu marido fala aquela palavra-chave, que você nem sabe. Por exemplo, se você chegar para tua mulher e falar assim: você está igual tua mãe. A mãe pode ser uma santa, mas ela já entende o seguinte: opa, não diga isso. Ao invés dela falar assim: ai, que elogio, muito obrigado. Por quê? Porque tua mãe é uma bênção, te criou. Só que as trevas faz o quê? As trevas, elas revelam. A luz revela as trevas que estão dentro da gente. Então o que nós estamos precisando, gente? Estamos precisando de luz. Para a pessoa falar assim: gente, aquele dia que aconteceu aquilo, eu me senti tão rejeitado. Mas Deus me curou. Está revelado. Eu estou sendo curado da rejeição. Acabou. Estou sendo curado do abandono, da baixa estima, da mentira do diabo, das emoções. Gente, Deus quer revelar as nossas emoções e nos mostrar. Ai, mas eu fui naquele lugar. Às vezes Deus te coloca em alguns lugares para te mostrar que ainda não está resolvido. Não está resolvido. Tem muito crente que está aqui, que se pisar num bar, em meia hora já está dançando um forró. Do nada ele está, não, Deus está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus está repreendido e tal. Mas essa música é da hora. E já começa. Vai. Aí você tem que cair na real e falar: cara, eu estou me enganando. Eu ainda não estou liberto. E a luz de Deus, ela faz isso, ela nos ajuda a enxergar as coisas. Peça luz hoje, você vai se assustar. Eu continuo me assustando. Sabe quando você fala: meu Deus, eu me converti, agora eu estou crente. Você fala: rapaz, eu tô fervoroso. Aí Deus pega e faz o quê? Põe luz.
Aí você fala, ainda não estou liberto como eu gostaria. E aí a gente tem que fazer o quê? Santificação. Busca do Espírito Santo. Para que a luz de Deus venha nos curar. Amém? Abra em Efésios 5, versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta diga comigo, a luz traz reprovação. Amém? Gente, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, elas aparecem. Então, na hora que a luz de Deus bate na tua vida, tudo que é reprovado vai o quê? Então é por isso que tem muita gente que foge da luz. Irmão, vamos tomar um café. Ah, tá bom. A gente marca. Por que ele não quer tomar um café com o pastor? Sabe por quê? Está com medo da luz. Vai aparecer. Tem gente que faz aconselhamento com a gente e ele fica 2 horas falando igual um tagarela. Sabe por quê? Enquanto você está falando, você não quer ouvir. É o medo de ouvir. Porque na hora que você começar a ouvir, a luz vai bater. E na hora que a luz bater em você e em mim, vai aparecer tudo que é reprovado. Quem quer viver uma grande obra com Deus aqui? Então guarde o que eu vou te falar. Não tem como Deus agir na tua vida sem começar pela luz. E a luz vai fazer o quê? Vai reprovar. Tudo que é reprovado vai aparecer. Como é que você administra as suas finanças? Vai aparecer, irmão. Ó, está reprovado. Como é que você trata a tua saúde? Vai aparecer. A pessoa tem uma predisposição a diabetes, mas o que ela gosta? Doce. Mas sabe o que Deus vai te revelar? Um problema de infância, que não está curado ainda. Muitas pessoas aqui são viciadas em açúcar, porque você ainda carrega coisas da tua infância que não estão resolvidas dentro de você. O açúcar era a tua droga que você consumia quando era criança. E te dava prazer, porque açúcar dá prazer. E hoje, nós precisamos dessa droga quando a gente passa por crises igual na infância. Então o teu problema não é o açúcar, o teu problema é a tua infância, que você não resolveu. Por isso que você, quando quer se libertar do açúcar, não consegue. Está morrendo, a diabetes está lá em cima, mas você tem ainda um padrão que foi estabelecido lá na tua infância. E Deus quer fazer o quê? Quer te mostrar. Isso. Quando você estava triste, você se escondia, comia doce. Ia na mercearia do seu Zé e comprava aquela bananinha do triângulozinho. Quem lembra dela? Ou aquele doce de abóbora. Lembra? Pé de moleque. Quem comeu pé de moleque? Pronto. Gelatina do quê? De 3 cores. Não, gelatina de 3 cores era só no Natal. A segunda coisa importante, diga comigo, a luz
esclarece. Amém? O que é esclarecer, gente? Clarificar. Verdade. Diga assim: com a luz eu enxergo a verdade. Quem quer enxergar a verdade aqui? 2 Coríntios 11, 14. Põe aqui, Cleito. 2 Coríntios 11, 14. Gente, está dando para entender? Tá compreensível? Então tá bom. Então lê comigo aqui. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo do quê? Não, volta lá, volta. Não é de admirar, o próprio Satanás se transforma no quê? Diga assim: nem toda luz é de Deus. Olha só, esse texto diz que o próprio Satanás imita a luz. E ele faz isso para quê? Para nos enganar. Quem aqui já entrou num negócio que era uma roubada? Gente, todo mundo aqui não sabe que ligam para a gente e é fraude? Que nem essa semana eu recebi uma ligação da Caixa Econômica. Aí eu falei: pois não. Senhor, o senhor poderia passar o seu CPF para a gente verificar a conta? Eu comecei a rir. Mas, gente, como é que milhões de pessoas, todos os dias, caem nessa história? Como? Gente, é muito bem feito. É muito elaborado. Há uns 5 anos atrás, eu paguei um boleto do meu convênio. Aí chegou para mim a informação: seu convênio está atrasado. Eu falei: não está atrasado. Eu paguei um boleto falso. Já era, perdi o dinheiro. Tive que pagar 2 vezes. Por quê? Chegou para mim o e-mail da seguradora. Igualzinho, gente, igualzinho. O boleto certinho. E eu paguei. Era um boleto falso. Nós não podemos brincar com as mentiras do diabo. Não brinque. Não brinque. Eu acho que muitas vezes nós estamos brincando com a luz de Satanás. Porque qual é o propósito da luz do diabo? É parecer com Deus. Não pense que ele quer parecer com ele mesmo. Porque se o diabo aparece com cara de diabo, todo mundo sabe que é o diabo. Como que o diabo é bem recebido? Quando ele parece com Deus. É aquele relacionamento tão bonito. É aquele sócio que você dá até testemunho na igreja. Você fala: olha, Deus mandou. A pessoa perde tudo. Faliu. Roubou tudo. Aquele parente que aparece com aquela proposta que você fala: era o que eu estava orando no culto, eu orei no culto para Deus mandar na segunda-feira, só que na segunda-feira o que apareceu para você? Um anjo de luz. Mas esse anjo de luz faz o que? Ele engana. Gente, pelo amor de Deus, ouça o que eu vou te falar. A luz de Deus quer te livrar do espírito do engano. Nós estamos cercados de engano, espíritos enganadores todos os dias. Querem fazer o quê? Manipular o nosso coração, todo dia. Todo dia. Por isso que eu tenho que acordar de manhã e dizer: Senhor,
põe a tua luz para que eu possa te enxergar. Só que aí agora eu quero falar algo, eu quero te confrontar agora, para o teu bem. Você sabe quais são as pessoas que o diabo mais engana? São as pessoas que não querem enxergar. Não quer. Negação. Resistência. Irmão, luta pelo teu casamento. Deus te deu uma família. Não quero mais tocar nesse assunto. Não quero mais falar disso. Esses pastores da igreja não me entendem. Ninguém te entende. Você sabe quem quer te entender? É esse sujeito aqui, ó. Esse sujeito aqui vai passar a mão na tua cabeça, ele vai te abraçar. Ele vai dizer que você está certa, que você está certo. Ele vai agasalhar tuas emoções de um jeito que você vai se sentir a pessoa mais amada do mundo. Ninguém presta, tua família não presta, os irmãos da igreja não prestam, vai ficar igual esse povo de internet metendo pau na igreja. Esses dias eu vi um pastor pregando, eu falei, pelo amor de Deus, cara, esse cara é um anjo de luz, ele só tem o nome de pastor, ele odeia a igreja. Porque os evangélicos, irmão, evangélicos é muito genérico. E outra coisa, quem diz que servo de Deus é perfeito? Mas a pessoa vai para a internet e ela vai fazer críticas, ela vai julgar, ela é um anjo de luz, espírito de engano. Aí sabe o que acontece? Você que está aqui sentado, você começa a esfriar na fé, mas o diabo não quer você, ele quer teus filhos. Aí daqui a uns anos, você vai ter uma filha que ama mais o mundo do que Jesus. Um filho que não cresceu com a luz. Aí daqui 20 anos, volta para a igreja arrependido, dizendo, o que eu fiz com a minha família, já foi. O diabo já fez o que ele tinha para fazer, roubou, matou e destruiu. Acabou. Essa é a história de milhares de cristãos, que fizeram o quê? Negação. Irmão, se Deus está revelando tua fraqueza, se humilha. Eu tenho problema na área sexual, é onde o diabo me tenta, me provoca. Irmão, ok, você é um ser humano. Se o teu problema é sexual, se o teu problema é dinheiro, todo mundo aqui é pecador. Não fique mais envergonhado por causa disso. Nós temos, enquanto você está com vergonha do teu pecado, o anjo de luz, ele está te enganando. Por que Deus põe luz no meu pecado? Deus não põe luz para me envergonhar. Deus põe luz para me libertar. Christian, sai daí. Eu te amo, sai daí. Eu te ajudo. Jesus, ele põe a mão na minha lama e ele me tira. Ele me liberta. Ele me ajuda. Tem dia que eu estou fraco. Tem dia que a lama está me puxando, mas eu não solto da mão dele. Ele vai me trazendo. A pior coisa, sabe o que é? Deus está querendo te mostrar, mas você entra em negação. Jesus chegou para um cego
e perguntou o que ele queria. Gente, não é óbvio? Não é. Porque aquele cego estava pedindo esmola. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Aí ele responde: eu quero ver. Agora eu posso te curar. Porque você quer ver. Nessa manhã o Espírito Santo está perguntando para cada um aqui: você quer ver? Eu posso te mostrar? Pede para Ele, irmão. Fala: Senhor, eu estou precisando ver. Só que é o seguinte: quando Deus te mostrar, não fique em negação, fica de boa. Deus te ama. Deus te ama. Eu não sei o que Deus vai te mostrar, porque o que Deus vai te mostrar ninguém está vendo. Eu não estou vendo. Você não está vendo. Deus, Ele nos mostra coisas tão profundas, tão sérias. Como eu dei o exemplo aqui da infância. Como é que pode? Já estou com cabelo branco, barba branca, e eu ainda carrego dentro de mim coisa de criança? Sim. Agora, quem é que sabe dessas coisas? Deus. Então, quando Deus te mostrar algo, não entre em negação. Fica calmo. É para o teu bem. Papai te ama. Amém? Ele que só quer mostrar o que está aí no coração. Para quê? Para curar. Essa palavra hoje, ela é uma salvação para a tua vida. Você recebe com amor essa palavra? Então diga: eu quebro toda a resistência da minha alma. E para terminar, Salmo 119, versículo 105. Meu Deus, já preguei mais de 1 hora. Eu não tenho jeito mesmo. Já era para eu ter acabado já uns 20 minutos atrás. É que eu estou com fé que eu vou pregar hoje à noite também. Então eu preciso me resguardar para a noite eu estar aqui. Salmo 119, versículo 105. Leia aqui. Aleluia. Diga assim: a luz da direção. Gente, quando nós estamos em trevas, apalpando a vida, eu te garanto que muitos de nós aqui estamos precisando de uma direção e a gente não sabe o que fazer. Para onde eu vou? Que momento da minha vida agora? Quem está numa fase da vida que você não pode errar? Quem está com esses pensamentos? Fala: rapaz, nessa fase... E é verdade. Um erro nosso agora... Irmão, você errar com 20 anos, você tem lenha para queimar. Errar com 30, a conta já começa a chegar. Errar com 40, eu agora estou com 50. Cara, errar com 50 agora, dá um medo na gente, não dá? Quem sente isso? Quem sente esse medo da vida? Você fala: cara, me ajuda, Jesus. Eu todo dia ponho meu joelho no chão e eu falo: Jesus, eu não sei para onde ir. Jesus, me livra dos meus planos. Porque há caminhos que ao homem parecem ser caminhos bons, mas no final é morte. E aí eu preciso deixar o quê? A luz de Deus abrir a porta. Deixa eu te dar um conselho, olha para mim. Se Deus não te mostrar a porta, espera.
Peça para Ele pôr a luz. Você tem 3 negócios para fazer. Qual que você tem que fazer? Deixa Deus mandar a luz. O caminho certo vai ficar tão claro. Às vezes o caminho óbvio, imagine assim, tem uma porta de 1 milhão, uma porta de 500 mil e uma porta de R$1. O Espírito Santo fala assim: entra na de R$1. Mas o óbvio qual é, gente? Qual que é o óbvio? 1 milhão. Só que esse 1 milhão já é o limite. Acabou. E R$1 é o começo. Os humildes começos. Lembra que Deus é Deus de processo? Deixa eu te falar uma coisa. Dificilmente Deus vai te dar a porta de 1 milhão. Sabe por quê? Porque não tem processo. Deus não é um Deus de etapas? Então Ele fala: filho, entra lá, eu estou com você. Aí a luz de Deus bate na porta. Mas a gente fala: meu Deus, essa porta está muito iluminada. Mas essa porta é a porta. Vamos abrir a porta da esperança. Gente, e quando abri a porta da esperança e não tinha nada? Alguém lembra disso? Me ajuda, por favor. Não é da sua... Ai, meu Deus. Eu quero declarar nessa manhã: você vai receber direções de Deus nesse tempo. Daqui 6 meses você vai ter andado mais. Daqui 1 ano você vai ter andado mais. E se você, assim como eu, também tem medo de errar e você fala: Deus, eu não estou podendo errar. Então o que a gente tem que fazer? Senhor, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero declarar que você vai andar no caminho certo, vai entrar na porta certa, não vai ter uma área da tua vida sem direção. Levante a mão e diga: Senhor, me dá a tua luz, me dá a tua direção nessa manhã. Vamos levantar as mãos e orar.